This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Hey, Fidelity. How can I remember to invest every month? With the Fidelity app, you can choose a schedule and set up recurring investments in stocks and ETFs. Oh, that sounds easier than I thought. You got this. Yeah, I do. Now, where did I put my keys? You will find them where you left them. Investing involves risk, including risk of loss. Fidelity Brokerage Services, LLC, member NYSE, SIPC. Fala pessoal, o que você vai assistir agora é o História em 10 Minutos. É um canal no YouTube que eu fiz e que eu acredito muito que vai dar certo esse ano. O primeiro episódio eu vou disponibilizar aqui no feed do História em Meia Hora, em todas as plataformas que você ouve, mas é importante deixar claro que os próximos episódios, tá bom, gente? Eles não estarão aqui. Então eu vou te convidar para clicar no link da descrição e ir lá no YouTube se inscrever, deixar um like, fazer um comentário. Vocês não têm ideia do quanto que isso ajuda o projeto. Tá bom? Então fique agora com a Primeira Guerra Mundial, é um tema que eu sei que vocês gostam, do História em 10 Minutos. Valeu, gente! Qual foi a guerra mais mortal da história? Vocês acham que deveriam existir regras em uma guerra? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que foi a Primeira Guerra Mundial. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e seja muito bem-vindo ao História em 10 Minutos. O século XX foi marcado por 2 grandes guerras mundiais. Uma que aconteceu em 1914, a primeira, e outra que aconteceu em 1939, a segunda, que teve a Alemanha nazista como protagonista. Mas se a gente quiser entender como que a Primeira Guerra Mundial começou, a gente precisa olhar para o final do século XX. Nesse período estava rolando uma coisa pelo mundo chamada imperialismo, que nada mais era do que a colonização de países europeus na África e na Ásia. E na época, quanto mais colônias esses países faziam, mais aumentava o seu poder e a disputa e rivalidades entre os europeus. A presença desses países da Europa, na África e na Ásia gerava uma série de desigualdades, sem falar do trabalho forçado e muita violência. Só que precisamos entender esse finalzinho de século XIX a partir de uma contradição. Ao mesmo tempo que as coisas estavam pegando fogo lá na África, na Europa eles estavam vivendo um período extremamente positivo. Com todos os recursos extraídos da colonização, os europeus puderam investir em inovações tecnológicas e em espaços de desenvolvimento cultural, como cinema, teatros e até cabarés. Esse momento de descobertas e otimismo ficou conhecido como Belle Époque, durando aproximadamente entre 1870 a 1914. Esse sentimento de otimismo, aliado ao fato de que as nações disputavam territórios, fez crescer o nacionalismo. Essa é uma ideologia política que não só valoriza o seu país, como acredita que o seu país é melhor do que os outros. Existe aqui uma relação de hierarquia, tá ligado? Bom, você já tá vendo que as disputas coloniais estão aumentando e as rivalidades não param de crescer. Então, uma hora ou outra, essa bomba vai estourar. Conforme os países foram sentindo essa tensão crescer, eles passaram a fazer 2 coisas: alianças militares e investimento na indústria bélica. Em relação às alianças, os primeiros países a se unirem foram a Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formando a Tríplice Aliança em 1882. O objetivo desses acordos militares era que, se um país fosse atacado, os parceiros declarariam guerra ao inimigo em comum. Do outro lado da disputa, temos a França, a Inglaterra e a Rússia, que se uniram na chamada Tríplice Entente, no ano de 1904. Além de formarem as suas panelinhas, esses países investiram pesado na sua indústria bélica. Para vocês terem uma ideia do que eu tô falando, se liga o que o historiador Eric Hobsbawm falou sobre esse assunto, abre aspas. Os gastos ingleses do exército tiveram um enorme salto entre o final do século XIX e o início do século XX. Foi de 32 milhões de libras em 1887 para 44,1 milhões de libras em 1898 a 99, até alcançar 77 milhões de libras entre 1913 e 14.
Do lado alemão, o mesmo pode ser visto. Os gastos do exército subiram de 90 milhões de marcos em meados da década de 1890 a quase 400 milhões de marcos nas vésperas da guerra. Fecha aspas. Esse gasto elevado com a indústria da guerra fez com que os historiadores chamassem esse período de paz armada. O cenário está todo montado para um conflito de proporções gigantescas. O imperialismo faz com que a disputa inflasse ainda mais o nacionalismo, levando a um período com muita tensão. Faltava apenas uma fagulha para movimentar todas essas peças no tabuleiro internacional. E ela vai chegar. Mas o estopim para a guerra aconteceria bem longe dos grandes centros e dos países protagonistas. A Primeira Guerra Mundial só começou por conta de um assassinato que aconteceu na região dos Balcãs. O príncipe e próximo na linha sucessória do trono do Império Austro-Húngaro, chamado Francisco Ferdinando, foi para a região da Bósnia, para um evento político. O problema era que existia uma militância nacionalista que queria a independência da Sérvia em relação ao Império Austro-Húngaro. Um grupo radical chamado Mão Negra viu na visita de Ferdinando uma bela oportunidade. No dia 28 de junho de 1914, um membro dessa organização, chamado Gavrilo Príncipe, conseguiu ter acesso ao veículo de Francisco Ferdinando e conseguiu disparar um tiro mortal contra ele. O herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro estava morto. Nesse momento, aquelas alianças começaram a atuar. Um mês depois do atentado, a Áustria-Hungria, apoiada sem restrições pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia. Mas os sérvios tinham a garantia da proteção dos russos, o que fez a Alemanha se lançar contra a Rússia. Apenas 2 dias depois, os alemães estabeleceram guerra à França e invadiram a Bélgica. No dia 4 de agosto, a Inglaterra entrou na guerra contra a Alemanha. No dia seguinte, a Áustria-Hungria estabeleceu guerra com a Rússia. Começava assim a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi única em vários aspectos. Por conta do nacionalismo e do otimismo gerado pela Belle Époque, acreditava-se que essa seria uma guerra para acabar com todas as guerras. Não foram poucos os casos de soldados que foram felizes para o fronte de batalha, pois o nacionalismo era muito forte. Além disso, essa foi uma guerra de novas tecnologias. Foi a primeira vez que a metralhadora foi usada em larga escala, assim como aviões e muitas armas químicas. É possível fazer uma espécie de linha do tempo da guerra, organizar os acontecimentos dentro de 3 fases. Alguns historiadores costumam dizer que a primeira fase da guerra foi a chamada Guerra de Movimento, marcada principalmente pelo avanço do exército alemão sobre os seus inimigos. Essa fase da guerra tem esse nome porque os países tentam tomar territórios uns dos outros. Porém, a Alemanha não conseguiu sustentar esse tipo de combate, porque acabou abrindo 2 frontes na guerra, um contra a França e outro contra a Rússia. Essa fase da guerra durou pouco mais de 4 meses, sendo substituída pela segunda fase, que ficou marcada como uma das formas mais mortais e horrorosas de se lutar uma guerra. Eu tô me referindo à Guerra de Trincheiras, período que durou entre 1914 até 1917. Uma trincheira é basicamente uma proteção construída para que os soldados ficassem seguros dos ataques das metralhadoras. As trincheiras eram conectadas entre si com milhares de quilômetros, permitindo o transporte de suprimentos e o trânsito entre os soldados. Mas as trincheiras traziam muitos problemas para a guerra. O primeiro grande problema era que agora a guerra estava bem mais lenta. Se antes os avanços eram tentados através da guerra de movimento, com as trincheiras, avançar sobre o território inimigo ficou bem mais difícil. Por outro lado, a vida dos soldados nas trincheiras era marcada pelo sofrimento, com fome, doenças, cansaço e o temor constante de um ataque. Todo aquele otimismo pré-Primeira Guerra foi embora com a vivência nas trincheiras. Conforme a guerra demorava, mais os países enfrentavam dificuldades. Até esse momento, os Estados Unidos estavam meio que neutros no conflito, agindo apenas como fornecedores de mantimentos e armamentos para os países da Tríplice Entente. Porém, a Alemanha queria cortar essa linha de comunicação através do oceano e acabou bombardeando submarinos dos Estados Unidos. A partir desse ataque, o governo dos Estados Unidos entrou na Primeira Guerra, no dia 6 de abril de 1917. Como eles estavam fora do conflito até aquele momento, os seus soldados estavam bem descansados e puderam ajudar muito a Inglaterra e a França. Só que o ano de 1917 também marcou a saída da Rússia, por conta de uma revolução que aconteceu em outubro desse mesmo ano.
E pode ficar tranquilo que esse vai ser um tema de um outro vídeo. A partir do ano seguinte, a Rússia conseguiu negociar a sua saída formal do conflito. A entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, ambos em 1917, marcam a terceira e última fase da Primeira Guerra Mundial. Com essa mudança de forças, a Tríplice Entente conseguiu cercar a Alemanha, derrotando os seus aliados. Os primeiros alvos foram o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. Isolada, a Alemanha até tentou uma última ação no início de 1918, mas não foi o bastante para reverter a sua situação. A derrota já era uma certeza, mas os políticos alemães se recusavam a assinar uma rendição, fazendo com que mais soldados morressem em uma guerra que já tinha sido mortal o suficiente, né? Até que no dia 11 de novembro de 1918, foi assinado um armistício entre os aliados e a Alemanha, colocando um fim na Primeira Guerra Mundial. O saldo dessa guerra foi terrível. Ao todo, quase 70 milhões de pessoas foram enviadas para a guerra, sendo que, desse total, mais de 16 milhões de pessoas perderam as suas vidas. Mas as coisas ainda não tinham acabado. A Alemanha foi considerada a principal culpada pela guerra, tanto por ser o primeiro país a invadir os seus adversários, quanto por ter demorado para assinar o acordo de paz. Por isso, os países vencedores se uniram em Versalhes, na França, para escreverem um acordo de punição à Alemanha. Foi a partir dessas reuniões que nasceu o Tratado de Versalhes, criado no dia 28 de junho de 1919. Com esse tratado, a Alemanha aceitou perder as suas colônias na África, além de pagar uma pesada indenização pela guerra, e foi impedida de aumentar ou armar os seus exércitos. Essas medidas vão gerar uma crise financeira e moral na Alemanha, que vai receber esse tratado como uma humilhação, e quem vai surfar nessa onda será um líder autoritário com um bigode inconfundível. Mas isso já é um papo para um outro vídeo. O que você achou? Conta aí, deixa nos comentários. E, por favor, não se esquece de ir no canal do YouTube do História em 10 Minutos. Na verdade, o nome do canal é História com Prof. Vitor Soares, porque eu vou fazer um montão de coisa lá, live também. Os episódios do História em Meia Hora também estarão nesse canal, isso aqui é importante. E é isso, tá bom? Conto com a sua ajuda e tamo junto. Valeu, gente!